Olá amigos do canal Queimando Gasolina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Aproveitando para agradecer a todos os inscritos do canal, eu venho me divertindo muito em conversar com vocês através dos comentários. Hoje falaremos de um carro que sem dúvida é um ícone da história do automobilismo. Falaremos sobre o Ford GT40, sua criação, o porquê que ele foi desenvolvido e algumas curiosidades sobre esse mítico automóvel do mundo do automobilismo. Ford GT40 é um icônico carro de corrida que foi criado na década de 1960 para competir nas 24 horas de Le Mans, uma das corridas de resistência mais famosas do mundo. O nome GT40 significa Gran Turismo, 40 polegadas de altura, referindo-se à altura do carro em relação ao solo. O projeto do GT40 foi iniciado depois que a Ferrari rejeitou uma proposta de fusão com a Ford. Henry Ford II decidiu então construir um carro capaz de vencer as 24 horas de Le Mans e provar a superioridade da indústria automobilística americana em relação à europeia. Vemos bem essa história no filme Ford vs Ferrari, que ainda pretendo gravar aqui na nossa série de dicas de filmes sobre automobilismo. O carro foi desenvolvido pela Ford em parceria com a Shelby American e a Lola Cars. O GT40 tinha um motor V8 de 4,7 litros ou 7 litros, dependendo da versão, e alcançava velocidades superiores a 320 km por hora. Após algumas tentativas fracassadas, o GT40 finalmente venceu as 24 horas de Le Mans, em 1966. Repetindo a vitória nos 3 anos seguintes. Essas vitórias tornaram o GT40 um ícone do mundo do automobilismo e um dos carros de corrida mais famosos de todos os tempos. Em 2003, a Ford lançou uma nova versão do GT40, chamada de Ford GT. O carro homenageia o modelo original, traz diversas atualizações tecnológicas. O Ford GT é produzido em baixíssima quantidade e é considerado um dos carros mais desejados do mundo. O Ford GT40 teve várias vitórias importantes ao longo de sua carreira, sendo a mais famosa delas as 4 vitórias consecutivas nas 24 horas de Le Mans, de 1966 a 1969. Veremos então algumas outras importantes vitórias do GT40. 1964, 12 horas de Sebring. 1965, 24 horas de Daytona. Em 1966, as 24 horas de Le Mans, os 1000 km de Monza e as 24 horas de Daytona. Em 1967, 12 horas de Sebring, 1000 km de Monza, 1000 km de Spa-Francorchamps e 24 horas de Le Mans. Em 1968, 24 horas de Daytona, 12 horas de Sebring, 1000 km de Monza, 1000 km de Spa-Francorchamps e as 24 horas de Le Mans. E finalmente, em 1969, 24 horas de Daytona, 12 horas de Sebring, 1000 km de Monza, 1000 km de Spa-Francorchamps e as 24 horas de Le Mans. Além dessas vitórias, o GT40 também foi bem sucedido em outras corridas importantes, como as 12 horas de Reims, as 6 horas de Brands Hatch e as 6 horas de Watkins Glen. O carro também foi usado em composições de corridas de resistência na América do Norte, na Austrália, conquistando várias vitórias nessas regiões. O Ford GT40
tinha uma mecânica avançada para a sua época, projetada para suportar as demandas extremas de uma corrida de longa distância, como as que referimos há pouco. O motor do GT40 era equipado com um V8 de alto desempenho, inicialmente com a capacidade de 4,7 litros e depois com a capacidade de 7 litros. O motor foi projetado para fornecer torque em baixas rotações, permitindo que o carro acelerasse rapidamente a partir de uma parada. Já na transmissão, o GT40 utilizava uma caixa manual de 4 velocidades, projetada para lidar com o torque do motor. A transmissão tinha uma relação de marchas curta para permitir acelerações rápidas. Na suspensão, o GT40 tinha uma composição por braços triangulares sobrepostos na frente e atrás, com molas helicoidais e amortecedores telescópicos. A suspensão traseira era montada em um subchassi separado, que permitia um melhor ajuste e reduzia o peso do carro. O chassi do GT40 era feito em aço tubular, proporcionando uma estrutura rígida e leve para o carro. O corpo do carro era feito de fibra de vidro para reduzir o peso e melhorar a aerodinâmica. No geral, o GT40 foi projetado com uma mecânica avançada para sua época, permitindo que o carro tivesse desempenho e confiabilidade nas corridas de longa distância para as quais ele foi projetado. O Ford GT40 é um carro de corrida muito interessante e com muitas curiosidades. Vamos ver algumas delas. Durante as primeiras corridas, o GT40 teve problemas de confiabilidade, incluindo falhas mecânicas e acidentes. A Ford contratou então a equipe de Carroll Shelby para ajudar a desenvolver e melhorar o carro. O piloto mais famoso a ter vencido as 24 horas de Le Mans com um GT40 foi o britânico Jack Stewart, que venceu a corrida em 1966. Em 2019, a Ford lançou uma edição especial do GT em homenagem ao piloto americano Ken Miles, que pilotou o GT40 na vitória de 24 horas de Le Mans em 1966. O carro é conhecido como Ford GT Heritage Edition Ken Miles. Em 2005, o GT40 original foi leiloado por mais de 4 milhões de dólares, tornando-se um dos carros de corridas mais caros a serem vendidos. Toda essa pesquisa e carinho com as informações trazidas aqui, com certeza merece uma curtida, não é mesmo? Deixe ela então agora para não esquecer, aproveite, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para receber os próximos vídeos. Esse era o vídeo que eu queria trazer para todos vocês no dia de hoje. Muito obrigado a todos, pé no porão e fui!